No governo Bolsonaro, a atuação dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério das Relações Exteriores vem abrindo mercados no mundo inteiro e fortalecendo o mercado do agronegócio e de outras atividades exportadoras. A TV Brasil, empresa estatal de comunicação, fez uma retrospectiva do ano. Veja trechos que mostram a atuação do governo nas áreas do agronegócio e das relações exteriores. Acordos históricos como aquele firmado entre o Mercosul e a União Europeia marcaram 2019. A conquista de novos mercados como a China, que passou a importar nossos produtos lácteos e melões, também ajudou a consolidar o Brasil como um dos principais destaques do agronegócio no mundo. Pois é, do grande ao pequeno produtor. Esse ano, o país registrou recorde também na oferta de crédito rural para agricultores familiares a juros baixos. E por falar em recorde, a safra de grãos 2019-2020 deve superar a safra anterior. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos. São as exportações do agronegócio que garantem o superávit da balança comercial. Representam cerca de 44% de tudo que é vendido pelo país, segundo o Ministério da Agricultura. Ano a ano, a safra de grãos bate novos recordes. A estimativa do governo é de que a colheita atual ultrapasse 240 milhões de toneladas. Quando a gente fala que alimenta 1 bilhão de pessoas por dia, tem muita gente que não acredita. Mas mais fantástico ainda quando você coloca esses números em cada 4 pratos que se come no mundo por dia, tem alguma coisa que vem da agricultura ou da agropecuária brasileira. O país é inegavelmente um país de vocação agrícola. Somos um país grande, um país que tem muita gente no campo, que sabe trabalhar bem com a terra, sabe colher, sabe plantar. Quando se fala de agricultura, o Brasil é reconhecidamente uma superpotência. Aos olhos do mundo, o Brasil também é visto como uma potência do agronegócio. O que é colhido aqui alimenta mais de 160 países. Em setembro, o governo expandiu o mercado com contratos fechados no Egito, Arábia Saudita e China. Além das novas parcerias, o Plano Agrícola garantiu ao produtor brasileiro valores maiores de crédito, seguro e apoio à comercialização. Nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país. Em outubro, o governo lançou o AgroNordeste, plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região. O Ministério da Agricultura, ele vem simplificando, desburocratizando e melhorando o ambiente de negócio para que a gente possa ousar mais, diversificar mais os nossos produtos, tanto internamente quanto para o mercado externo. China, Japão, Arábia Saudita. Essas foram algumas das agendas internacionais do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na bagagem de volta, acordos bilaterais e atração de novos investimentos estrangeiros. Anfitrião do BRICS e do Mercosul, o Brasil também esteve no centro das atenções do mundo este ano. Desde a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, até a mais recente para o Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro firmou dezenas de acordos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores também deu andamento a negociações históricas e importantes para o Brasil e para a região da América do Sul, como o acordo Mercosul-União Europeia, discutido durante 20 anos, e também a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, bloco integrado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. A conclusão dessas negociações são símbolo de uma nova maneira de ver o mundo, pois o Brasil passou a ser cobiçado por outros países, segundo o ministro Ernesto Araújo. Além do acesso que a gente ganha com a União Europeia e da nova atração de investimentos, a gente coloca o Brasil que estava à margem aí dos grandes acordos e dos grandes fluxos comerciais, a gente coloca o Brasil no centro. Na viagem mais recente, em outubro, foram assinados 6 acordos com a Arábia Saudita. Os árabes também anunciaram investimentos de 10 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. E com os Emirados Árabes Unidos foram assinados 8 acordos de cooperação. Estão vendo o Brasil como, de certa forma, um novo polo
de crescimento, né? Então não são só esses 10 bilhões, é uma visão deles de que o Brasil pode ser, de certa maneira, mal comparando aí, uma nova China no sentido de atratividade de investimentos. E não para por aí. Chile, Israel, Estados Unidos, Japão e Ásia foram o foco do governo brasileiro em 2019. O ministro das Relações Exteriores falou sobre o restabelecimento de uma relação de confiança, especialmente com os Estados Unidos e com Israel, além da abertura de novos mercados. O Brasil também foi sede de eventos de relevância internacional e que promoveram encontros bilaterais e mais acordos. A cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, rendeu acordos de cooperação e o estabelecimento de parcerias nas áreas de inovação, saúde e economia digital. Já a cúpula do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mais os países associados, possibilitou um fortalecimento intrabloco e o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países. E para 2020, a prioridade é manter essas relações construídas ao longo deste ano e estreitar laços com países como Índia e África do Sul. Fiz uma visita agora a países africanos na semana passada, voltei muito entusiasmado com as possibilidades. Os africanos estão muito entusiasmados com essa nova visão do Brasil, de uma nova interação econômica e cultural, social e de segurança também com os países africanos. Então, isso será uma prioridade. O primeiro ano do presidente é um ano, a gente comparando com o esporte, é um ano de aquecimento, né? Onde ele vai conhecer as coisas. Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que ele faça. A burocracia vai impedir que ele faça. E ele tem que se habituar a isso, né? Ele pensa, quando ele assume, ele pensa que ele pode tudo. Ao contrário, ele pode pouco, né? Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se limitar àquelas regras do jogo. E exatamente esse primeiro ano é esse ano de adaptação, né? É esse ano de conhecimento. Ainda que, no caso do presidente Bolsonaro, ele tenha 28 anos de parlamentar, então ele conhece muito a casa ali, o Congresso Nacional, ele conhece muito. Mas ele conhecia na condição, ele mesmo diz, eu era deputado de baixo clero, nunca consegui presidir uma comissão, nunca consegui nem ser relator de comissão, que ele era visto como, ele era a asa da graúna, né? Então esse cara não pode ser nada. Então ele se sujeitou a essa situação 28 anos, aprendeu muito, até por isso, ele tinha sempre todo mundo contra ele, isso obrigava a se aprofundar nos assuntos. Ele entrava de peito aberto, mas tinha que entrar com algum conhecimento, porque ele sabia que ia ser massacrado, mas isso tirou um pouco dele essa noção do alto clero. E ele aprendeu muito esse ano, eu tenho certeza. Eu estou falando por ele, desculpa, presidente, estou falando pelo senhor, mas eu tenho certeza que foi um grande aprendizado. Consumidores vão poder acompanhar pelo celular os preços e a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos. A novidade é um aplicativo lançado pela Agência Nacional do Petróleo. Os motoristas terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. A partir de 1º de janeiro, estará disponível o aplicativo ANP no Posto, que vai mostrar os preços e qualidade dos combustíveis comercializados. A ideia é aumentar a transparência no setor. O aplicativo vai começar em fase de testes. Vai ajudar o motorista a comparar o preço nas bombas e também a encontrar o posto de combustível mais próximo. Eu acho importante, se é bom para a população, que seja bem-vindo, né? Ajudar o país. Usaria sim, sem problema. Que eu sou um pouco antigo, mas eu não me oponho às inovações. Agora dá para a gente ter mais divergência, né, sobre valores, né? Os valores mais baratos a gente pesquisar seria bem interessante. Nessa fase experimental, o aplicativo mostrará dados de estabelecimentos do estado de Goiás, que foi o primeiro a enviar informações dos revendedores. A partir de 20 de janeiro, as atualizações serão semanais e a ideia é ampliar para todo o país. O app desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, vai ajudar a garantir a concorrência no mercado de combustíveis que tem os preços livres. O aplicativo é de graça e vai estar disponível nas plataformas Play Store e Apple Store. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.